pensado na negociação. E essa é uma tese que eu escutei, porque agora se especula muito o que fez Trump mudar de ideia, né? E aí teve a conversa dos empresários que teriam influenciado Donald Trump, Joesley Batista, que esteve em Washington, né? Inclusive o João Camargo, o CEO da Esfera, fez uma postagem mostrando quando eles estavam lá, o Joesley ali, falou que eles tinham sido recebidos por autoridades do governo americano, isso, se não me engano, no dia 11 de setembro. Mas daí a falar que foram esses empresários que mudaram a cabeça do Donald Trump, que é uma pessoa que, né, e um político que o mundo inteiro sabe que não né, faz as coisas muito da própria cabeça, é demais. E mais que isso, assim, algo que um diplomata também me falou, ele falou o seguinte, que o Departamento de Estado americano, agora ele também vai querer dizer que sabia um pouco da situação e que tinha sob controle, mas nem o Departamento de Estado tem Trump sob controle. Então, de fato, houve uma conversa e um diálogo que foi aberto por empresários brasileiros com autoridades americanas, mas o que um diplomata me falou, e essa tese para mim fez sentido e casa com o que a porta-voz do Departamento de Estado nos disse, é que Donald Trump, e que isso faz parte da estratégia de negociação de Donald Trump. Donald Trump colocou tarifas altas para diversos países, para depois escolher ali uma tarifa intermediária. Então, observando essa lógica da negociação de Trump, faz sentido ele primeiro colocar uma tarifa altíssima, claro que no caso do Brasil, por razões políticas, ficou ainda maior, mas ele recuou em muitos casos. Então, isso pode ser o momento do recuo no caso do Brasil. A gente vai descobrir isso nessa conversa, mas essa porta-voz do Departamento de Estado falou isso. Donald Trump faz as negociações e as tarifas assim. Ele primeiro coloca as tarifas e depois conversa. Ele fez isso com diversos países. E aqui eu daria destaque à estratégia que foi adotada pelo presidente Lula e pelo Itamaraty, que foi muito diferente da estratégia dos outros países, que tem razão. O Donald Trump vai lá, ele ameaça, na verdade, colocar tarifas muito altas. Esses países basicamente definem como é que eles vão reagir. Em sua grande maioria, abriram mão ali de tentar peitar o Trump de alguma forma e acabaram fazendo acordos que, na maneira geral, foram acordos ruins para eles. Pior do que as ameaças que o Donald Trump tinha feito, mais ruins. A União Europeia, por exemplo, que é um bloco econômico muito forte, que teria condições de resistir, acabou tendo que aguentar uma tarifa de 15%, quando a tarifa média anterior era de 2%. É péssimo para a Europa. Tem muitos políticos aqui na Europa reclamando a respeito disso. Então, os países tentaram acomodar o Trump. O Brasil não fez isso. Inclusive, uma boa parte da imprensa internacional tem dado destaque a isso, ao fato do Brasil ter definido uma estratégia que era uma estratégia de resistir, não aplicar sanções retaliatórias, embora tenha sido tudo preparado, tem lei aprovada no Congresso, etc. O presidente Lula não ligar apressadamente, se precipitar e ligar para o presidente Donald Trump, isso não aconteceu. Aconteceu um discurso muito claro de defesa da soberania do Brasil e de não deixar a interferência política dos Estados Unidos. E isso aparentemente funcionou, porque o Donald Trump também tem isso. Ele respeita líderes fortes e quando você chega para ele e você logo cede, ele acaba exigindo mais. Tem vários exemplos de negociação que foram assim. Vietnã, Indonésia, fizeram péssimos acordos, muito pior do que a União Europeia. Não digo que necessariamente, até porque a gente não sabe, que o Brasil vai conseguir acordos maravilhosos. Pode ser que nem consiga acordo, mas o Brasil, pelo menos, tem insistido na sua estratégia. Essa estratégia também acabou ajudando a fazer o Donald Trump fazer esse gesto, porque ele também viu que ele não ia ter outro momento, ou teria alguém ali que ia dar uma recuada de alguma forma, minimamente, para abrir pelo menos espaço para negociação, ou isso não ia acontecer. E ele, pelo menos, abriu o espaço. Se vamos ter uma negociação que seja satisfatória para a economia brasileira, é uma outra conversa. Mas até aqui, essa estratégia do Brasil funcionou bem. Não, e até o José Carrossini está falando, o Trump joga truco, o blefe faz parte, isso também concordo, acho que é bem por aí. E o Sadoff falou, Trump está preocupado com a carne. E era o segundo ponto que eu ia falar, né? O primeiro ponto é essa coisa das tarifas, que o Américo complementou muito bem, né, de como aconteceu também com outros países e tudo. E tem um segundo ponto que é crucial, que hoje uma fonte me falou, que eu pedi uma análise mais profunda sobre o que está acontecendo. E a fonte falou o seguinte, olha, ninguém está falando sobre a China nessa equação toda, né? Porque, assim, o que fez Trump mudar de ideia? Será que foram os empresários brasileiros? E aí o Sadoff falou da carne, né? Então, a JBS, que, enfim, é um dos principais fornecedores de carne, de embutidos aqui
nos Estados Unidos, tem a Pilgrims, que é né, o braço da JBS aqui e tal, da JIF, da Holding, e tem, enfim, uma operação gigantesca aqui nos Estados Unidos. Tem também doação de campanha da JIF para a campanha de Donald Trump, assim como eles fazem doações para outros políticos, o que é muito comum, essas grandes empresas doarem para diversos políticos de diversos espectros, para depois, enfim, ter um canal ali, de repente, com aquele político futuramente. Então, essa questão da carne é uma questão também que preocupa, porque as tarifas sobre a carne elevam o preço aqui nos Estados Unidos. Tem o café também, que subiu 21% em um ano, isso foi mostrado pelos últimos dados de inflação aqui nos Estados Unidos. E aí, esse ponto da China, que eu achei interessantíssimo, que eu acho que faz muito sentido. A China está ameaçando não comprar mais soja dos Estados Unidos. Inclusive, os agricultores aqui nos Estados Unidos estão fazendo pressão sobre Donald Trump. E Donald Trump, a gente não pode esquecer, é um businessman. Então, a gente às vezes fala muito das especulações da política sem esquecer o histórico e a concepção, a estrutura de formação, digamos, daquele político. Donald Trump é um businessman. Então, quando a gente fala de negócios, Donald Trump escuta. Então, em vários momentos, Donald Trump não escutou críticas, adversários políticos, aliados, mas escutou o mercado, mas escutou um certo empresário, mas tentou aliviar ali uma situação de tensão com algum empresário, dono de Big Tech, por exemplo. E aí o que se coloca nesse momento é justamente uma pressão por parte do setor agrícola, porque a China está ameaçando não comprar mais soja dos Estados Unidos, inclusive comprar do Brasil, porque os Estados Unidos estão tentando colocar as tarifas sobre a China. Então, teria uma pressão também que aconteceria da China, também por causa dessas tarifas. Isso estaria ligado também ao setor agrícola e também ao Brasil. Então, o Donald Trump, ele começa também a enxergar essa questão de como as suas tarifas, elas trazem um efeito de aumento do preço de uma forma mais generalizada dentro da estratégia econômica americana, e talvez isso faça mais sentido para fazer Donald Trump mudar de ideia do que fatores específicos como a pressão de um integrante do Departamento do Tesouro, um integrante do Departamento de Estado ou um integrante do setor privado brasileiro, né? Seria algo mais geral e mais ligado aos efeitos econômicos. Aí a Bianca aqui fala que a China está com o dedo no gatilho. Aí passo a bola para você, Américo, para você dizer também o que você acha assim, dessas conjunturas mais gerais. A Pri voltou agora, mas eu estava dizendo, Pri, que eu concordo com o ponto que você coloca do Donald Trump ser um businessman e de que ele faz muitos desses cálculos políticos. E ele está chegando à conclusão que é equivocada, né? Inclusive, uma boa parte dessas tarifas, mas ele insiste nelas, né? Ele sempre achou que as tarifas iam resolver, e as tarifas podem funcionar em alguns aspectos, mas não vão reviver os tempos de glória da indústria americana, por exemplo. Ele faz esse processo não é produtivo para a economia americana, porque é muito piecemeal, né? Muito picadinho, cortadinho, faz uma coisa aqui, outra lá. Ontem anunciou tarifas de 100% para importação de remédio europeu, enfim. Eu concordo com você, acho que isso é muito parte da equação, porque no final das contas, além de ser um businessman, ele é um político. E ele não quer, obviamente, que a economia volte a andar. Admite. Mas você, ao juntar essas duas coisas, você pode permitir, eventualmente, que tenha espaço para uma negociação. Agora, vamos insistir aqui. É preciso cautela, não tem nada marcado e não sabemos exatamente como vai ser essa reunião. O próprio ponto que o lado brasileiro tem falado, vai ser uma reunião por telefone, etc., talvez o Trump não queira isso. Talvez ele tenha gostado tanto do presidente Lula que ele vai querer uma reunião tete a tete. E outra, mesmo que seja uma ligação telefônica, nada impede que a Casa Branca eventualmente divulgue o áudio dessa ligação no futuro. Então tem muita armadilha, muita gente querendo sabotar, e cautela é importante nesse momento. Eu acho que eu parei de te escutar, Américo. Eu não sei se é o meu fone aqui ou se é a internet. A gente te escuta, você me escuta? Aí, agora voltou. Boa, ótimo. Tá.
Bom, estão me falando que estão escutando. Pri, Américo, eu que não estou te escutando. Eu vou complementar. Me faz um joinha, Américo, se você estiver me escutando. Tô. Vamos lá. Agora voltou. Vamos lá. Não, só queria complementar uma coisa sobre como pode ser a reunião, né, que você estava falando. E daí o que também algumas fontes falam é: Donald Trump colocou as tarifas sobre o Brasil e disse que ia impor essas tarifas por razões políticas e porque considera injusto o tratamento dado ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é um ponto. Se Donald Trump foi para essa conversa falando, olha, vamos... Brasil, eu quero que eu vou abrir a mão das tarifas mais altas se vocês interferirem nesse julgamento, no resultado desse julgamento, interferirem no judiciário, agora vamos conversar. Se isso acontecer, não há conversa, fim de diálogo, a conversa poderia durar 2 minutos apenas, se isso acontecesse. É algo que o presidente Lula, inclusive, falou na sua coletiva de imprensa, quando fechou a participação aqui, que soberania é algo que não está em jogo. Ele falou isso na maior parte do seu discurso na Assembleia Geral, então é algo que para o Brasil não tem discussão, fazer algum tipo de interferência, e nem seria possível interferir num julgamento que foi feito pelo judiciário. Esse é um ponto. Mas se Donald Trump deixar de lado essa questão política e falar, não, vamos conversar sobre economia, aí sim o diálogo pode avançar. Então, seriam esses 2 caminhos. Donald Trump fica insistindo na questão política, nada acontece. Donald Trump fala, não, vamos conversar sobre a questão econômica, vamos deixar de lado as nossas adversidades políticas, e aí continua esse diálogo sobre economia. E aí, o que pode ser discutido? E aí, desde antes da Assembleia Geral, já se falava sobre a exploração dos minerais de terras raras. O presidente Lula falou sobre isso aqui na ONU. Ele foi questionado se isso poderia ser discutido com Donald Trump, e ele falou, a gente pode discutir terras raras com o mundo todo, esses minerais críticos, né? Ele falou, a gente só não pode virar e não pode acontecer o que acontece com os países emergentes e com o próprio Brasil, de virar um país apenas exportador. A gente quer industrializar também a nossa extração, etc. Mas não descartou que isso estaria em jogo nessa conversa com Donald Trump. E quando eu conversei com uma fonte aqui sobre o que poderia estar em jogo, o que ela falou é que o Brasil vai levar para essa conversa o argumento de que o Brasil tem um déficit em relação aos Estados Unidos, então não tem por que os Estados Unidos colocarem uma tarifa sobre o Brasil, porque o comércio Brasil e Estados Unidos é vantajoso para os Estados Unidos, o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil, e o que poderia ser negociado, que aí eu argumentei, mas tem alguns produtos ali que tem tarifas altas, porque daí a tarifa média do Brasil sobre produtos americanos fica ali nos 3%. Mas, por exemplo, o etanol está em 18%. O etanol que entra no Brasil é tarifado em 18%, do Brasil que entra nos Estados Unidos em 2%. E esse é um argumento que vem sendo usado pelo governo Trump. E aí essa fonte falou, não, tudo bem, o etanol, por exemplo, pode ser um ponto específico de discussão. Então, a ver o que Trump vai levar para essa conversa. A primeira conversa entre o Lula e Trump, muitos diplomatas falam isso, olha, a primeira conversa. Nessa primeira conversa não vai sair um acordo, assim, Brasil e Estados Unidos fecham um acordo sobre tarifas, acabou tarifa, talvez não seja nessa primeira conversa, mas pode haver esses 2 caminhos, um caminho político sem avanço, um caminho econômico com discussão de pontos específicos, levando, talvez não no dia da reunião, mas em algum momento já a um acordo, possivelmente, quem sabe, até redução de tarifas. O fundamental aí é o presidente Donald Trump dar uma ordem para o seu governo de abrir os canais de comunicação, porque a ordem que ele deu até aqui é de fechar os canais de comunicação. Não vai ser o presidente Lula, numa conversa com o presidente Trump, que vão fechar isso. A China e os Estados Unidos estão discutindo há meses a questão do comércio entre eles. Houve algumas conversas entre o Trump e o Xi Jinping, mas não são eles que decidem os detalhes. O que precisa acontecer é o Donald Trump dar uma ordem ali e abrir o caminho. Eu acho e acredito que o lado econômico está pesando cada vez mais. Até porque, embora o presidente Donald Trump tenha interesse, provavelmente, em influenciar a eleição no Brasil no ano que vem, para ter um governo que seja mais ideologicamente alinhado a ele não me parece... Bom, enfim, vamos acompanhar. Não me parece que a situação política aí de eventuais candidatos, condenados, etc., seja grande preocupação para ele nesse momento.